eu vou continuar a falar sobre a figura 6. A figura 6 que está na página 27. Eu falei no vídeo anterior sobre a primeira fase, que é a motivação, a segunda fase, que é a atenção, e um pouquinho sobre a terceira fase, que é a retenção. Todas essas fases, novamente, elas são internas. Então, eu preciso estar interessada para que a motivação aconteça. Eu preciso desse interesse para que realmente a motivação se estabeleça da melhor forma, é fundamental que o indivíduo tenha clareza sobre o objetivo. Para ele, o porquê que aquele conteúdo, aquela ação, aquela realização é importante. Quando a gente fala de atenção, é importante destacar que a atenção é um processo que depende muito também dos processos sensoriais. É claro que a atenção, para a atenção acontecer, é fundamental que o indivíduo tenha o processo visual, tenha o processo tátil, tenha o processo auditivo, tenha o processo, os processos ocorrendo da melhor forma possível. E se isso não acontecer, ainda mais o ambiente precisa oferecer a condição para esse indivíduo. Porque a atenção, ela vai necessitar um destaque, uma intenção, um olhar diferente para um estímulo. Quando o indivíduo ele gosta de música, ele sabe música, ele aprende música, ele é capaz de identificar os sons de uma forma muito diferente daquele que não reconhece os sons, que não sabe música. Ele consegue identificar quando um instrumento, por exemplo, está desafinado. Ele consegue reconhecer quando ocorreu um erro numa determinada execução de uma música. Uma pessoa leiga não consegue, muitas vezes, fazer essa identificação. A mesma coisa acontece quando um crítico de arte ele vai ao cinema ou ele vai assistir uma obra ou vai fazer o reconhecimento, mesmo na situação profissional, e identifica a cena com a música. Então ele faz uma análise diferente de uma pessoa leiga quando assiste um filme. Nós leigos simplesmente assistimos o filme. O crítico não. Ele faz a análise cuidadosa desse processo. Por quê? Porque ele tem informações diferentes
sobre esses estímulos que estão relevantes, que são importantes. A mesma coisa acontece quando um profissional da área médica, ele solicita um exame. Ele solicita o exame para o paciente e quando ele pega aquele exame, ele deve ter informações suficientes para identificar o que consta naquele exame. Quais são os dados que aquele exame traz sobre o paciente dele? Coisa que talvez o leigo não consiga identificar. Essas questões, elas são extremamente relevantes dentro do contexto profissional. E isso é extremamente significativo no contexto da aprendizagem. A identificação de estímulos relevantes significa algo fundamental no processo de aprendizagem. Não é tudo o que precisamos identificar, mas precisamos identificar coisas relevantes de nossa área. Então, precisamos sim saber aquilo que precisamos identificar. Então, quando um autor ele escreve um texto, ele precisa mostrar para o seu leitor aquilo que realmente ele gostaria que o leitor identificasse. Ele gostaria que o seu leitor selecionasse e guardasse. Então, o que geralmente o autor faz? Isso num texto técnico, numa obra, isso também acontece, mas vamos pegar um texto técnico. Ele usa um diagrama, ele usa um negrito, ele usa uma figura, ele usa um gráfico. São recursos que o autor utiliza, um quadro, para dar o destaque para o leitor parar naquele momento e olhar para algum detalhe que o autor está apresentando. Então é isso que o leitor precisa aprender. Ele precisa aprender o que ele vai de fato olhar. E é muito comum na nossa sociedade a gente não aprender isso, a gente não aprender a olhar os estímulos de forma mais cuidadosa, de forma mais precisa, de forma mais discriminada. Se a gente não faz isso, a gente não cuida desse olhar. E a gente tem mais dificuldade de guardar essa informação posteriormente. O que vem acontecendo com os nossos materiais, principalmente, é que eles não são orientados para o auxílio disso. Tanto páginas na internet, como livros didáticos, os conteúdos muitas vezes eles vêm confusos, eles vêm muitas informações ao mesmo tempo, sem os destaques devidos. Onde eu não tenho as minhas paradas. É muita informação ao mesmo tempo. E essas muitas informações ao mesmo tempo, ao invés de facilitar, elas dificultam.
Então, o processo de atenção seletiva, ele precisa ser feito. E ele não é fácil ser feito. Então, nós precisamos cuidar disso, tanto de forma pessoal, como profissional, como futuros profissionais, vocês precisam cuidar disso dentro das organizações. Então, se eu preciso futuramente desenvolver um procedimento de treinamento ou de orientação, eu preciso identificar se o material ou se as informações que eu vou apresentar, elas oferecem essa forma, esse destaque, essa clareza, para que o indivíduo consiga identificar aquilo que de fato seja relevante. Eu só consigo processar aquilo que eu selecionei, que é a retenção, que já foi falado no vídeo anterior. E é muito importante guardar a informação. Nós temos uma capacidade, o homem tem a capacidade de guardar informações de diversas formas diferentes. Então, nós guardamos informações visuais, nós guardamos informações auditivas, nós guardamos informações de diferentes formas. E nós, então, quando precisamos delas, nós vamos resgatar. Mas se a gente não guarda essa informação, nós não temos como resgatá-las. Então, nós precisamos guardar essa informação de forma cuidadosa, de forma rápida, de forma organizada também. Então, não pode ser de qualquer forma. Eu preciso guardar uma informação que fique fácil de eu acessar futuramente. Então, na próxima fase é a fase da evocação. E o que é essa evocação? É quando eu resgato a informação que foi guardada. E o que é, então, a evocação? Quando alguém me faz uma pergunta, quando eu preciso oferecer uma ação, quando eu preciso realizar uma tarefa, e vou, então, procurar aquilo que eu guardei. Então, é muito comum essa fase, ela acontecer em momentos muito variados. Isso aqui é uma representação gráfica. Isso não significa que acontece exatamente desta forma. Significa que tem que acontecer tudo isso. Mas, necessariamente, essas coisas vão acontecendo processualmente. Então, eu vou evocar coisas que eu guardei, e vou precisar evocar coisas que eu guardei, e essas coisas que eu guardei, eu vou associar com outras coisas que eu guardei em outros momentos da minha vida, e assim sucessivamente. Por isso que a associação, ela está logo na sequência. Então, não tem como a fase de associação não aparecer na aprendizagem, porque se eu guardei uma informação, eu vou precisar dela em um outro momento da minha vida. Porque, como eu já falei anteriormente, todos os momentos são novos. Nunca um momento é igual. Então, eu vou precisar utilizar a informação guardada em novos momentos. Então, eu vou resgatar a informação para utilizar em novos momentos. E sempre a gente vai fazer isso. Então, eu vou sempre associar uma coisa que eu já vi, que eu já vivi, que eu já senti, com novas situações vividas, em novas situações, em situações que eu, de filmes que eu já vi, de experiências que eu já tive, em coisas que eu já li, e isso vai acontecer sempre na nossa vida. Com relação à generalização, ela é um pouquinho mais complexa, porque a generalização é aquilo que eu ainda não usei
que eu posso, então, resgatar a informação que eu guardei para uma necessidade realmente nova. Então, são 2 ou 3 ou 4 informações ou conteúdos aprendidos, guardados, associados para a resolução de um novo problema. Isso é a generalização. Então, um exemplo disso são as situações de estágio, por exemplo, são as situações de desenvolvimento de novos produtos, são as situações de experiências de vida, são as situações de produções novas, é a produção de um texto, é a produção de um trabalho, a apresentação de um trabalho. Isso é a generalização, aonde todo o processo ele é desenvolvido utilizando todas essas fases. E ao final, então, eu resgato e consigo, de fato, produzir uma situação nova. Com aquele conteúdo que eu aprendi, que eu consegui associar, que eu consegui identificar, né? Então, a generalização é um momento ímpar do processo de aprendizagem. Infelizmente, na situação do cotidiano acadêmico, principalmente do ensino, a generalização quase não acontece. Porque os professores, de uma forma geral, eles solicitam, na sua grande maioria, que o aluno simplesmente reproduza informações. Então, ele solicita que ele evoque conteúdos que foram guardados. Então, muitas vezes, a fase da aprendizagem, ela para na situação da evocação. Então, ele vai evocar o conteúdo que foi retido, né? Que foi, ele reteve e vai evocar. Então, é muito comum acontecer isso no processo de aprendizagem. Infelizmente, isso acontece. E muitas vezes, então, o aluno ele vai passar de ano, tirar nota, ele vai ter aí uma vida acadêmica até muito interessante em termos de desempenho, mas ele vai chegar lá na frente e vai pensar, mas o que realmente eu aprendi? O que realmente aconteceu com o meu aprendizado real? Ele vai perceber que de fato ele não aprendeu. E por que isso? Porque não chegou nessa fase de generalização da informação. Ele não conseguiu usar aquela informação para uma situação que seja real, para uma situação que seja concreta, né? Então, isso é muito ruim, né? Seria interessante que ele conseguisse utilizar esse conteúdo numa situação que fosse concreta. E, por fim, o feedback. O feedback é o retorno, é a retroalimentação. É uma coisa muito importante acontecer, sempre. É quando a gente percebe o que aconteceu, seja ela positiva ou seja ela negativa. Um exemplo disso é aquele momento onde a gente está conversando com alguém e de repente a gente percebe que a gente falou uma besteira. Nossa, sabe quando você está conversando e de repente você percebe que falou uma besteira e você até percebe que você ficou assim vermelho? Isso é um feedback, é um auto-feedback, né? Você mesmo percebeu o que aconteceu com você. Não precisou ninguém falar para você. Isso é feedback. Então, é muito importante a gente perceber. É muito importante o outro também mostrar pra gente como a gente foi.
Mas é muito importante também a gente perceber como a gente foi. Se a gente entendeu, se a gente não entendeu, se a gente processou, se a gente não processou. O que aconteceu com a gente? Ai, que bom, entendi. Ai, que bom. Ai, não entendi. Ai, deixa eu começar tudo de novo. Então, essa retroalimentação, ela nos oferece a possibilidade dessa alimentação. E isso é importante. Então, é importante tanto de forma externa como de forma interna. Sempre é importante o feedback, né? Eu falei de uma forma muito simples, muito simplista, todas essas fases, mas espero ter, pelo menos, esclarecido algumas questões. E estou aberta a outros questionamentos que vocês possam apresentar e mandar por mensagem. Obrigada.